ano de 2023, a Caixa Econômica Federal concedeu mais de 15 bilhões de reais em crédito a estados e municípios para projetos de infraestrutura em todo o país. Foram 564 operações contratadas para 497 entes beneficiados. O valor é 97% maior do que todo o volume de recursos disponibilizado pelo banco em 2022 e mais de 150% dos montantes de 2021. Para tratar desses anúncios, com a palavra o presidente da Caixa em exercício, Marcos Brasiliano. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente da República, o ministro de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, governador do Pará, Helder Barbalho. Aqui, governador, mais uma vez agradecer a sua presença na inauguração da nossa unidade lá em Portel, na Ilha do Marajó. Muito nos honrou sua presença. Cumprimentar o governador Tarcísio, a sua presença aqui. Governador Sergipe, o Fábio Mitidieri, aqui também presente. Governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. A presidenta do Banco do Brasil, Tarciana, mais uma vez junto aqui, né, Tarciana? Satisfação. O ministro e presidente do BNDES, o Luiz Mercadante. E cumprimentar todos os colegas da Caixa, do Banco do Brasil, do BNDES que estão aqui presentes, que junto a gente possa construir as melhorias que o país tanto precisa e aos profissionais também da imprensa. Esse painel aqui atrás, ele fala de que o investimento no Brasil voltou. Junto com ele, nós podemos dizer que o país voltou novamente para os trilhos do desenvolvimento. E é nesse contexto de desenvolvimento que traz para os bancos públicos um papel indelegável extremamente relevante, ou ainda mais relevante, impondo para nós, enquanto banco público, uma agenda de construir e executar as políticas públicas e os programas de governo. Nesse contexto também, a Caixa atua e vem atuando, como os números que foi colocado aqui de maneira prévia, 15 bi, um pouco mais de 15 bi nas operações de financiamento de infraestrutura para esse ano. Mas a nossa carteira, que é maior, 150 com 21, maior 100% que é 22, olhando para esses números, é impossível não olhar e comemorar e se orgulhar. Mas a gente precisa olhar para frente e saber que muito ainda temos que fazer. E a Caixa, nesse sentido, ela está pronta para apoiar os estados, os municípios em seus projetos de infraestrutura, ajudando não só a movimentar a economia. O objetivo central é a pessoa, é o cidadão. É para lá que o benefício vai. E é para isso que nós temos que atuar e ajudar nessa construção, através do desenvolvimento e geração de emprego e melhoria de vida desse povo. Então, quando a gente olha para o PAC, que fala em 1 trilhão e 700 bilhões, e lá no Rio de Janeiro, quando o presidente Lula comentou, isso aqui deveria ser só o começo, e deve ser só o começo. Quando a gente olha o número da carteira de financiamento de infraestrutura da Caixa em 100 bilhões, um pouco mais de 100 bilhões, parece muito, mas está muito aquém daquilo que o país precisa e vai fazer. Então, com esse direcionamento dado pelo governo, a Caixa se coloca à disposição dos estados e municípios para executar esses programas e financiar as suas obras. Temos as salas de estados e municípios para fazer esse apoio técnico e estamos lá esperando vocês. Em relação à Caixa, na divulgação do nosso balanço de 9 meses, a imprensa, um profissional da empresa perguntou, a Caixa vai crescer em 2024 além de 2 dígitos? E a nossa resposta, junto com o presidente Carlos, foi a seguinte, a gente não estabelece meta de crescimento. A Caixa, o que é dado a ela é sempre fazer o máximo possível, nada mais, nada menos do que isso. Então, presidente, conte com a Caixa para que ela possa, junto com os demais bancos públicos, fazer essa transformação que o país tanto precisa. E obrigado.
Em 2023, o Banco do Brasil concedeu mais de 19 bilhões de reais em 354 operações de crédito a estados e municípios. Isso significa mais que o dobro de operações e mais de 4 vezes o volume de recursos do mesmo período de 2022. É o retorno do protagonismo dos bancos públicos com financiamentos em transporte, infraestrutura urbana, infraestrutura social e eixos do novo PAC. Para apresentar a atuação do Banco do Brasil junto a estados e municípios, fará uso da palavra a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Bom dia, boa tarde para todos e todas presentes. Gostaria de cumprimentar nosso presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que eu já estava com saudade, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, o nosso ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o governador do Pará, governador Helder Barbalho, governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, governador de Sergipe, Fábio, governador do Mato Grosso do Sul, o Eduardo, ao nosso presidente em exercício da Caixa Econômica Brasiliano, companheiro, ao presidente Aloysio Mercadante do BNDES, e em nome, cumprimento o Saceron, nosso vice-presidente de governo, que está aqui, em nome dele eu cumprimento todos os colegas do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES. Gostaria de um cumprimento especial à vice-governadora Jade, e aqui eu cumprimento todas as mulheres que fazem política no país. É com imensa alegria que estamos aqui para falar um pouco sobre a contribuição do Banco do Brasil nos investimentos para a expansão sustentada do setor público no país. São operações de crédito que desempenham um papel fundamental para impulsionar os setores produtivos e potencializar a implementação de políticas públicas. De norte a sul, de leste a oeste, em 2023, nós fizemos operações de crédito para os 24 estados da Federação e para o Distrito Federal. Nós emprestamos do pequeno município do interior aos grandes estados. Esse foi um pedido do presidente Lula, que se o estado, o município, tem capacidade de pagamento, se é possível fazer a operação de crédito, que se faça. Se vai gerar emprego e renda, se está aderente à política pública, que se faça a operação. Motivos para comemorar não faltam. Esse ano foram contratados mais de 19 bilhões de reais em 354 operações de crédito. Como já foi dito antes, isso é mais do que foi feito nos últimos 4 anos. Para vocês terem uma ideia, esse ano nós emprestamos 19 bilhões de reais. Esse montante é superior aos 17 bi dos últimos 4 anos. Então, o Banco do Brasil tem contribuído para o crescimento do país. Nós apoiamos diretamente a implementação de políticas públicas. O crédito ao setor público é impulsionador no desenvolvimento do país nas mais diversas localidades. São diversos exemplos. Eu vou citar aqui o último, que nós assinamos agora com o governo do Distrito Federal, uma operação de 505 milhões de reais, que vai possibilitar a construção da ponte do Lago Oeste, ampliação do ponto de socorro de Braslândia, construção de feiras permanentes de Santa Maria do Paranoá e a construção do Hospital Clínico Ortopédico do Guará. Esse é só um dos 354 exemplos. Nós, do BB, um dos bancos mais sustentáveis do mundo, temos um olhar especial para o meio ambiente. Semana passada, na COP em Dubai, nós celebramos com o governo do Pará, com o governador Helder Barbalho, muito obrigada pela confiança, governador, um protocolo de intenções para um crédito inovador, em que os juros podem ser reduzidos de acordo com o atingimento de indicadores de desempenho de sustentabilidade. Os recursos da ordem de 350 milhões de reais serão aplicados na preservação dos rios paraenses e na redução do desmatamento por meio do programa ProRios. Eu agradeço a confiança do governo federal, a confiança do meu presidente Lula, dos governadores, dos prefeitos, dos ministros e autoridades aqui presentes e reitero, contem com do país para a promoção da inclusão social e do crédito sustentável e para tudo que vocês imaginarem. Muito obrigada.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, tem longo histórico de atuação como banco financiador de estados e municípios. Em 2023, o BNDES aprovou 22 bilhões de reais, retomando seu relevante apoio a investimentos públicos como indutores de crescimento e desenvolvimento, com a priorização de projetos estratégicos para o país. Para anunciar as aprovações com estados em 2023, tem a palavra o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. Boa tarde a todos e todas. Presidente Lula, obrigado aqui pelo convite, por participar dessa cerimônia. Nosso vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o supervisor do BNDES. Tudo que acontece lá tem acontecido com a participação do ministro Alckmin e o apoio dele. E quem não viu ainda, veja o Twitter dele, que é um espetáculo. O BNDES bate palma toda semana pela criatividade e apoio. Queria saudar o ministro Rui Costa, que tem sido fundamental na Casa Civil para o PAC e para a nossa articulação dos bancos públicos com o PAC. Saudar o nosso governador Helder Barbalho do Pará, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saudar o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, o governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, a Jade Romero, vice-governadora do Ceará, aqui representando a equidade de gênero, mas você está bem representado, que a Tassiane agora é das mais poderosas do planeta e está aqui prestigiando o evento. Então, vocês estão bem acompanhados, nossa querida presidente do Banco do Brasil e o Marcos Brasiliano, presidente da Caixa em exercício. Demais ministros e todos vocês, servidores do banco, queria saudar a Tereza Campeiro, que cuida dessa área, o Nelson Barbosa também. Ela preparou uma apresentação linda de PowerPoint, não vai ter PowerPoint, tem que ser bem rápido. Então, vou só dizer os pontos centrais, presidente. E vou comparar um pouco com o que vinha acontecendo. O ano passado, em 2022, o BNDES, eu preciso botar óculos, que o número é muito pequeno, emprestou 844 milhões. Esse ano, para governadores, principalmente para os governos de Estado, que é o nosso foco prioritário, e projetos mais estruturantes nos municípios, nós já aprovamos 22 bilhões e 36 milhões de reais. Então, teve um saldo extraordinário. Agradeço os servidores do banco, que têm trabalhado intensamente por esses resultados, e vários estão aqui. Em relação aos governos do Estado, no Ceará nós aprovamos 1 bilhão e 8 milhões. É um plano de investimento, água, esgotamento sanitário e segurança hídrica, que é uma prioridade absoluta, especialmente com as mudanças do clima. No Espírito Santo, 630 milhões para infraestrutura logística rodoviária do Estado, é uma modernização ampla de todo o complexo viário. No Maranhão, 350 milhões de reais, uma parte de investimento também rodoviário e a outra em gestão pública. No Mato Grosso do Sul, também infraestrutura logística rodoviária do Estado, que acho que vai aumentar muito a produtividade do agro, que vem muito bem com o governo Lula. No Pará, são 3 bilhões de reais para a COP30, e nós chegamos agora, eu acho que o desafio é gigantesco, que nós temos pouco tempo para criar toda a infraestrutura, hotelaria, gastronomia, preparação da infraestrutura, e os nossos recursos são mais para investimentos que vão deixar um legado para o Estado. Santa Catarina, 632 milhões. Também a logística rodoviária do Estado, a modernização de toda a estrutura viária. São Paulo, 10 bilhões e 5 milhões de reais. Um trem de alta velocidade Campinas-São Paulo, BRTs no Estado, também aquisição de metrôs, de composições de metrô, e nós temos alguns outros projetos tramitando. No Sergipe, 180 milhões, da cadeia produtiva da cultura sergipana, na economia criativa, que é outra área bastante importante. Eu não vou citar os detalhes, mas, presidente, nós estamos também no nosso radar, já no nosso pipeline, tem outra demanda na área do Rodoanel, do governo de São Paulo. Nós temos demanda do Distrito Federal, também já em análise bem avançada, 663 milhões, Paraíba, quase 800, São Paulo tem mais 2 projetos, mais de 4 bi, Bahia, mais 500 milhões, Ceará, mais 1 bilhão e 300, e tem os municípios que eu não vou, evidentemente, mencionar aqui. Quero só terminar dizendo que, além desses 22 bi direto para os governos, nós
também financiamos concessões, parcerias públicos-privadas. Então, saneamento, presidente, olha os números. O ano passado foi 1.280 bilhões de reais que o BNDES financiou. Esse ano já financiamos 10.354 bilhões, crescimento de 850%. Construção de rodovias, o ano passado 2.191, esse ano 14.152%, um crescimento de 646%. Então, a infraestrutura está voltando a ajudar no crescimento, na geração de emprego, no aumento da produtividade, e tudo isso só é possível pela força desse governo e pela liderança do presidente Lula. Quero aqui publicamente agradecer ao TCU, que parcelou o nosso último, os 22 bilhões e 600, nós não temos fundo para aguentar essa pressão de crédito que nós estamos enfrentando, a demanda de crédito cresceu 94% no banco, e também o prestígio do presidente Lula internacional. Presidente, nós estamos levantando esse ano, já captados, em processo de captação, alguma coisa em torno de 36 bilhões de reais para poder suprir essa conta e a demanda do agro, da indústria, etc. E, por último, dizer que o TCU fez um ótimo trabalho com os tribunais de contas dos estados e municípios, e a CGU também, e mostraram que o BNDES é a instituição mais transparente da República. Portanto, tudo que eu falo aqui, vocês podem entrar no portal que está lá demonstrado. Nós fazemos questão de responder aquelas acusações infundadas de caixa preta, apresentando o aquário do Brasil, que é o BNDES daqui para frente. Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, entregam carta de aprovação para concessão de financiamento ao governador do estado de Sergipe, Fábio Mitidieri. Este financiamento permitirá a modernização, a revitalização e o fortalecimento de rede integrada de equipamentos culturais e apoiará a economia criativa de base comunitária no valor de 180 milhões de reais. Ao representante do Governo do Estado do Espírito Santo, senhor Erfen José Ribeiro Santos, procurador-chefe da Procuradoria-Geral do Espírito Santo no Distrito Federal. Pode ler aqui. O financiamento promoverá programa de investimentos em infraestrutura logística rodoviária do Estado para melhoria da mobilidade intraurbana no montante de 630 milhões de reais. Ao representante do Governo do Estado de Santa Catarina, senhor Jerry Comper, secretário de Infraestrutura de Santa Catarina. Os recursos deste financiamento, no total de 632 milhões de reais, possibilitarão a implantação, a pavimentação ou a restauração de rodovias do Estado, contribuindo para o desenvolvimento regional. A vice-governadora do Estado do Ceará, Jade Romero. Este financiamento viabilizará plano de investimentos multissetorial em saneamento ambiental e gestão de recursos hídricos do Estado no valor de R$1 bilhão. Obrigado. Ao governador do Estado do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.
O financiamento no montante de 2,3 bilhões de reais propiciará plano de investimentos em infraestrutura logística rodoviária do Estado, possibilitando a pavimentação e a restauração de rodovias estaduais. Ao governador do Estado do Pará, Helder Barbalho. Este financiamento, no total de 3 bilhões de reais, permitirá investimentos estruturantes e melhorias na infraestrutura urbana no âmbito dos preparativos da região metropolitana de Belém para sediar a 30ª Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, COP30, em 2025. Ao governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O financiamento concedido ao Estado de São Paulo no valor de 10 bilhões de reais beneficiará plano de investimentos em mobilidade urbana, como o projeto de extensão da linha 2 e a implantação e operação de trem de média velocidade, conectando São Paulo a Campinas. Tem a palavra o ministro de Estado-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Bom dia a todos e todas. Lá na Bahia só diz boa tarde depois que almoçou, então, como está todo mundo com fome aqui, é bom dia ainda. Quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nesse momento. E, para economizar o tempo de todos, eu quero saudar a mesa e a plateia, em nome do presidente da República e do vice-presidente Alckmin, e dizer aqui em breves palavras, presidente, acho que é importante sempre registrar. Eu acho que esse momento marca, eu queria sublinhar duas palavras. Uma, a República, o respeito aos entes federados. Alguns vão dizer que é desnecessário ressaltar isso ou sublinhar, mas eu não posso esquecer que eu, na condição de governador da Bahia, tive que ir ao Supremo Tribunal Federal para ver liberado um empréstimo que eu havia assinado com o Banco do Brasil, assinado o contrato. E por uma decisão política de quem governava o país, que iria cancelar um contrato assinado com o Estado da Bahia, de empréstimo. E a Bahia, àquele momento, tinha um dos menores índices de endividamento e a melhor estrutura fiscal e financeira. Era 0,6, um pouco melhor que o Estado de São Paulo, que é em torno de 1,8, 1,9. E hoje está com 0,3. Mas, mesmo assim, 0,3. Havia uma decisão de cancelar o contrato. E por uma decisão da Suprema Corte, foi que nós tivemos acesso ao empréstimo. Sublinho isso para dizer que aqui é o momento que se expressa uma das duas palavras do slogan da campanha do governo do presidente: união e reconstrução. Para unir o país, é preciso respeitar o Pacto Federativo. Unir o país é preciso respeitar governadores e prefeitos, que, assim como o presidente, foram eleitos pelo povo da sua cidade e dos seus estados.
E aqui, portanto, por tudo o que foi dito, tem prefeitos e governadores de todos os partidos políticos que apoiaram e que não apoiaram o presidente da República. Mas todos estão tendo, de forma republicana, democrática, acesso aos recursos públicos, dos bancos públicos do ente federal. O segundo aspecto, presidente, que eu quero sublinhar, é que, por sua orientação e determinação e sua crença, que um país se desenvolve mantendo, e eu quero ressaltar isso aqui para a imprensa, o absoluto respeito ao equilíbrio fiscal e financeiro. Mas isso não é antagônico ao investimento, ao desenvolvimento, à geração de emprego e à melhoria das condições de vida da população. E, portanto, mantendo a busca pelo equilíbrio financeiro e fiscal no horizonte de tempo, o senhor determinou e estamos colocando em prática todas as ferramentas para voltar à construção de escolas, parte desses empréstimos, a construção de hospitais, de unidades de saúde, de estradas, de infraestrutura. Infraestrutura que não é gastar dinheiro, é reduzir o chamado custo Brasil. É reduzir os custos e tornar as nossas cidades, os nossos estados, além de lugares melhores para a população viver, mais competitivos, o que vai implicar em redução de tarifa, de transporte de carga, redução de tempo de deslocamento das pessoas. E, por isso, eu quero destacar entre todos esses financiamentos, 2 financiamentos importantes aqui, que simbolizam também uma das estratégias do PAC, que, dado o limite fiscal de gasto com o Orçamento Geral da União, nós optamos por uma das estratégias é financiar estados e municípios dentro das suas limitações de capacidade de empréstimo. E aqui o Estado de São Paulo hoje lança mão de 10 bilhões. 10 bilhões que são fundamentais e importantes para construir e ampliar o metrô de São Paulo, mas para fazer um trem de média velocidade intercidades até Campinas. E, portanto, o governo federal dá as mãos a São Paulo para melhorar a mobilidade urbana, reduzir os custos das pessoas, melhorar a qualidade de vida. E essas 2 obras estão no PAC. Aqui o Mercadante citou uma outra obra importante que está sob análise, que é a do Rodoanel. Também uma obra que não está, mas nós vamos, em diálogo com o governador, incluir no PAC. Outra obra também importante para reduzir tempo de transporte de carga, tempo de quem passa por São Paulo. E isso, de novo, implica em custos de redução de logística, que esperamos sejam transpostos essa redução para a redução dos preços das mercadorias, para um ganho maior dos produtores. Então, presidente, aqui nós estamos materializando uma das vertentes do PAC. Boa parte desses investimentos são de obras e ações contidas no PAC, mas tem outras que não são. Houve uma demanda, presidente, grande dos governadores para recuperar suas infraestruturas estaduais. E nós dissemos que o PAC nós não incluiríamos estradas estaduais ou vias estaduais, por mais importantes que elas fossem, mas que nós viabilizaríamos isso dialogando com os bancos públicos para que liberassem, dentro do limite de crédito dos estados, crédito para que eles possam recuperar sua infraestrutura, o que também melhora a logística do país. E com isso, eu quero destacar, são 56 bilhões de reais somados os 4 bancos. Isso é mais do que os 4 anos anteriores de empréstimos. 56 bilhões de reais. Vou insistir e quero sublinhar para a imprensa, dentro da absoluta margem de segurança fiscal e financeira que os estados podem contrair. E esse volume de investimento, presidente, vai se transformar em 2024 em compra de cimento, de bloco, de ferro, de equipamentos, de unidades de equipamento de saúde para construir hospital, de escola para as nossas crianças, de creche, ou seja, de um volume de aquisições que vai ascender
e dinamizar várias cadeias produtivas, tendo um efeito dinâmico de geração de emprego. Emprego que já estamos com a taxa um pouco mais de 7% de desemprego, uma das menores. E haveremos em 2024, com esse volume de investimento de estados e municípios da União, reduzir ainda mais e repetindo um crescimento acima do que os pessimistas, como esse ano fizeram, que apontavam 1%, e nós estamos chegando a 3%. 2024, com absoluta certeza, presidente, perseguiremos uma meta de crescimento, redução de desemprego, e se o Banco Central ajudar com a redução mais acelerada da taxa de juros, nós vamos melhorar de forma mais acelerada a vida das pessoas. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tem que falar o governador. Agora com Então, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Bom, primeiro eu vou repetir o ministro Rui Costa, dar o bom dia, porque afinal de contas não almoçamos. Segundo, vou cumprimentar todos na pessoa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que o presidente Lula me escolheu porque eu estou levando o maior cheque. Deve ser por isso, presidente. Mas, de fato, a gente fica muito satisfeito de ver esses projetos viabilizados. O PAC é um instrumento para isso. Projetos importantes para todos os estados que estão aqui presentes, para a realização da COP, para a infraestrutura do Mato Grosso do Sul, né, para o saneamento lá no Ceará. Ou seja, projetos que vão gerar, como o ministro Rui falou, compra de material de construção, vão movimentar o comércio, vão movimentar a indústria, vão gerar emprego. São mestres de obras, são carpinteiros, são armadores, que terão a oportunidade de trabalhar. E tem uma transformação importante que vai acontecer. Aqui, por exemplo, estamos falando do financiamento do trem Intercidades, Campinas-São Paulo. E quando a gente estava negociando esse financiamento lá no BNDES, tive a oportunidade de conversar com o presidente Mercadante, né, da esperança que isso trazia, de um projeto que é muito antigo e que agora está sendo viabilizado. Estamos com um leilão marcado para fevereiro e vai ser um leilão bem sucedido. E aí nós vamos ter o primeiro trem de média velocidade do Brasil, fazendo a ligação entre essas duas metrópoles, entre essas cidades, e com certeza isso estimula outras cidades a buscar o mesmo caminho, e nós já estamos estruturando o trem Sorocaba-São Paulo, que a gente pretende leiloar em 25, então daqui a pouco o Mercadante vai bater lá a porta de novo do BNDES, porque a gente precisa disso. Metrô, a gente precisa viabilizar metrô, e a linha 2 do metrô vai chegar a Guarulhos, ou seja, nós vamos levar o metrô para fora da cidade de São Paulo, a alcançar a região metropolitana, e a ideia é que a gente possa levar o metrô também para Taboão da Serra, que a gente possa levar o metrô para ABC, que a gente possa levar o metrô então para Guarulhos. Isso significa tempo de viagem economizado, maior produtividade, maior tempo do trabalhador em casa, e é importante a viabilização desses recursos dos bancos públicos para que a gente possa tocar projetos de grande porte. Então, resta aqui para o Dever de Justiça fazer o nosso agradecimento a essa liberação, e tenho certeza que sonhos e esperanças estão sendo viabilizados a partir dessas operações de crédito, e que Deus abençoe todos esses projetos. Agora sim. E agora, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu tinha pedido para o Alckmin falar no meu lugar, porque eu estou com a voz muito ruim. Se eu fosse cantor, eu ia ficar uns 3 meses sem contrato para fazerem um show. E eu também não vou ler o meu discurso, não. Eu só queria dizer uma coisa, o que é a importância dessa fotografia aqui. O antifederatismo foi quase destruído nesse país. Eu nunca concebi alguém querer administrar um país do tamanho do Brasil
com 27 estados e com quase 6 mil municípios, se leva em conta a existência desses entes federados. Eu nunca compreendi como é que era possível você querer governar sem conversar com aqueles que, junto com você, têm a responsabilidade de dirigir esse país. E esse ato aqui, Tarcísio, tem uma coisa muito importante que eu vou lhe dizer. O Serra era governador de São Paulo. E toda vez que tinha o empréstimo do BNDES, eu ia a São Paulo. E o Serra um dia falou para mim: pô, Lula, mas isso aqui é um empréstimo, eu vou pagar. Por que você tem que vir aqui? Eu falei: porque se fosse o teu presidente, não tinha esse empréstimo. Tem, porque eu sou presidente. E decidi que o BNDES é parte preponderante no investimento do desenvolvimento desse país, é parte preponderante na execução do PAC, o Banco do Brasil é preponderante, a Caixa Econômica, o BNB e o BASA. É para isso que existem bancos públicos. É para fazer aquilo que muitas vezes a iniciativa privada não quer fazer. Por isso, tanto a Caixa Econômica, quanto o Banco do Brasil, quanto o BNB, quanto o BASA, quanto o nosso BNDES. A orientação é essa: prefeito não é bandido, governador não é bandido. Se ele tiver as contas dele em dia, ele tem direito, sim, de ir ao banco e pedir um financiamento e o banco financiar. Porque no Nordeste, o BNB não financiava mais prefeito nem Estado. Ou seja, eu não sei então para que serve um banco se quando o Estado, que está em condições de pagar, pede um dinheiro, ele não dá. Para que serve? Então, eu acho que isso é uma coisa, para mim, muito sagrada. Muito sagrada. E tem muito a ver com o presidente. Tem muito a ver com a disposição, porque tem gente que não quer que empreste mesmo. Tem gente que acha que o dinheiro do BNDES deveria ser devolvido para os cofres do Tesouro, quando, na verdade, o dinheiro do BNDES é para investir, sabe, para empresário que quer investir, que quer gerar emprego, que quer pagar salário. É para desenvolver esse país. E isso é o que nós estamos fazendo aqui nesse gesto singelo. E não pense que vai ficar só nisso, não. São Paulo, quando a gente for discutir o Rodanel, é mais 7 bilhões. Quando a gente for discutir o túnel, sabe, lá do nosso túnel de Paris, Londres, ou seja, que é do Guarujá a Santos, é mais 7 bilhões. E se o Tesouro não tiver dinheiro, o BNDES vai ter dinheiro e o BNDES vai financiar. Porque não é interesse só de São Paulo, é interesse desse país. Eu não quero saber de que partido é o Tarcísio, não quero saber de que partido é o Helder, eu quero saber o seguinte: eles são governadores eleitos, com o mesmo povo que votou em mim. Os prefeitos idem. Então nós vamos tratar todo mundo com muita cidadania, com muito respeito, porque esse país vai surpreender em 2024. Em janeiro de 2003, eu fui a Hiroshima, numa reunião do G7. E quando eu cheguei a Hiroshima, a senhora que preside o Fundo Monetário Internacional me procurou para dizer: presidente, tudo bem, a situação não está muito boa, o Brasil só vai crescer 0,8%. Eu quase que eu pergunto para ela: com que informação você fala isso? Com que informação? Agora eu encontrei com ela no G20, e eu falei: olha, nós não vamos crescer 0,8%, vamos crescer 3%. E se o juro tivesse mais baixo, a gente cresceria mais. A mesma coisa é agora. Eu queria alertar para os governadores uma coisa importante. Você já tem tanta experiência quanto eu. O nosso papel, muitas vezes, é passar otimismo e vender, sabe, criatividade para que a gente dê certo na governança. Eu estava vendo a Luísa Mercadante falar. Falou: emprestamos 4 vezes mais do que o ano passado. Eu estava vendo a nossa presidenta do Banco do Brasil falar: emprestamos 4 vezes mais do que o ano passado. Não emprestamos mais do que os 4 anos do governo passado. Eu estava vendo a Caixa falar: emprestamos mais do que 4 anos. O BNB emprestou mais 4 vezes. O ministro do Transporte, este ano,
está investindo 23 bilhões de reais, que é mais do que os 4 anos do governo passado. Então eu fico me perguntando, qual é o pessimismo dos economistas que acho que vai crescer pouco, porque a China não sei das quantas, porque... Sabe, o jeito é o seguinte, nós não temos que pensar na China, vamos pensar em nós aqui. Quando alguém aqui vai no médico, alguém vai para saber que está doente? Não, vai atrás de uma cura, de um remédio. Vamos criar nós as condições desse país crescer. E esse país pode crescer, sim, em 2024, tanto que cresceu em 2003. Nós temos projetos, nós temos bancos, nós temos empresários, nós temos disposição de fazer esse país crescer. É preciso parar de chorar e de lamentar. O país será do tamanho da nossa criatividade. Você chega em casa e não tem comida, eu fico chorando, não tem comida para me comer, sabe? Eu vou ficar na mesa com fome, não vou sair para procurar comida. Esse país vai crescer. Quem estiver apostando que esse país vai ter um decréscimo muito grande no crescimento, eu quero aqui que esteja em dezembro do ano que vem aqui, para a gente ver o que aconteceu. Porque vai aparecer dinheiro privado, vai aparecer investimento externo. É por isso que nós vamos agora para Dubai, vamos para a Arábia Saudita, vamos para o Catar, cheio de projetos, cheio de amor para dar, vamos para a Alemanha. Eu fiz a melhor reunião com a Alemanha desde que eu conheço a Alemanha, de 1980. E depois de 2 mandatos presidenciais, eu nunca vi tanto amor para dar ao Brasil. E nós temos que aproveitar essa possibilidade da transição energética e fazer desse país a maior potência de produção de energia renovável do planeta Terra. E se eles quiserem comprar, que venha comprar. Se não tiver dinheiro, a gente tem que correr atrás. Não dá para a gente apenas constatar que não tem dinheiro e ficar quieto. Não, nós temos que ir atrás. Em algum lugar nós temos que ter. Nós temos que mexer com o coração do presidente do Banco Central. Reduz um pouco o juro, que as pessoas estão querendo tomar dinheiro emprestado. Os governadores podem ajudar, fazer pressão, vamos baixar o juro, gente. Sabe, fazer os bancos emprestar dinheiro para criar emprego. Quando tiver emprego, tiver salário, o que é que vai acontecer? A indústria paga salário, o povo vira consumidor, o comércio compra da indústria e vende para o consumidor. O que é que vai acontecer como resultado? A economia vai crescer. Eu vou dar 2 casos para vocês não perderem a esperança. Quando eu cheguei na presidência aqui em 2003, Tarcísio, eu fui para a China, numa viagem em 2004, 2005. A China, ela tinha conseguido juntar os 100 bilhões de dólares de reserva internacional. 100 bilhões de dólares. Eu voltei da China pensando, pô, o dia que o Brasil tiver uma reserva de 100 bilhões de dólares, a gente vai ser um país independente, um país rico. O que aconteceu, querida Tereza Campelo? Quando eu deixei a presidência, já tinha 270 e pouco, e a Dilma deixou 380 bilhões de dólares de reserva. A primeira vez que o Brasil tem uma reserva que é capaz de suportar as crises que aconteceu depois. A outra coisa era a questão da balança comercial. O Brasil não tinha nem 100 bilhões de fluxo comercial. Era uma pobreza desgraçada. O dia que a gente atingiu 100 bilhões no fluxo entre exportação e importação, nós colocamos um container na frente do Ministério do Álcool que ficou uns 3 meses no guindaste, pendurado no container. Esse ano, nós tivemos 100 bilhões de superávit. Como se fosse quase que de lucro. Isso é pouco. Isso é pouco. Para um país que até outro dia demorava 5 anos para matar um boi, hoje mata um boi com 20 meses, até 18 meses. Um país que demorava 90 dias para matar o frango, hoje mata com 35, 40 dias um frango. Ora, um país que consegue quase que duplicar a sua produção, sabe, de grãos, quase que ocupando o mesmo espaço. Um país que tem 150 milhões de hectares de terra degradada para recuperar. Do que a gente tem medo? Por que a gente é tão frágil? E por que a gente fica olhando os outros ao invés de olhar para nós mesmos e dizer o que nós queremos desse país? E aí eu vou dizer uma coisa para vocês, é preciso mudar a palavra gasto. A palavra gasto, ela não pode ser utilizada, eu vou gastar numa estrada, eu vou gastar numa educação. Isso não é gasto, isso é investimento. E é o investimento mais sagrado que você faz
Então, é preciso que a gente alerte os nossos economistas para compreender o seguinte: nem tudo que a gente investe fora de custeio é gasto, gente. É preciso que a gente tenha clareza, porque senão a gente fica amarrada nos princípios da só estabilidade fiscal. Eu quero estabilidade fiscal, brigo por ela, já provei que sou capaz, mas eu quero estabilidade social. Estabilidade social a gente cria com geração de emprego, com aumento de salário. Ou nós queremos criar um mundo em que a maioria das pessoas vivam ganhando abaixo de $2 por dia? Eu confesso a vocês uma coisa: nós vamos terminar 2003 muito melhor do que as previsões todas de 2002. Você sabe disso, né, Nelson? Nós vamos terminar 2003 muito melhor do que todas as previsões de esquerda, de direita e de centro de 2003. Vocês se lembram que a gente começou a governar esse governo? A gente não tinha orçamento. Temos que contar com o apoio do Congresso Nacional para fazer uma PEC extraordinária 2 meses antes de eu tomar posse, para a gente, inclusive, pagar a conta do governo anterior. O Brasil não vai. O Brasil está ferrado, não está ferrado. O que nós precisamos é a gente saber o que a gente quer, como é que a gente quer, como nós vamos fazer. E disso eu quero dizer para vocês que eu não abro mão. Está aqui os governadores, está aqui vocês, prefeitos e auxiliares de governadores. A gente pode se juntar outra vez em dezembro de 2004 e vamos ver o que aconteceu na economia brasileira. E eu acho, eu estava dizendo para o Alckmin ali, cochichando no ouvido dele, a quantidade de dinheiro que eu vejo essas pessoas anunciarem, a quantidade de dinheiro que eu ouço em cada reunião ministerial, porque no meu ministério já colocou 4 vezes mais do que o governo anterior. Sabe, tudo é assim. Olha, se isso é verdade, eu só não gosto quando fala porque criou tantos empregos diretos ou indiretos, porque às vezes a soma do direto ou indireto dá mais que a população brasileira. Então, não precisa me prometer tanto. Eu só quero que esses investimentos se transformem em coisa concreta, numa obra, no emprego, num salário e numa melhoria dos ativos desse país. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. É por isso que não tem que ter medo de emprestar dinheiro para um estado como São Paulo. Emprestar dinheiro, você veja, eu sou o maior pescador de pintado do Rio Paraguai. Eu estava falando para o governador, é verdade, você pode perguntar, pega o livro de história lá que você vai ver. Sabe, como é que a gente vai deixar de emprestar dinheiro para o Estado que tem as condições de crescimento com o Mato Grosso? E esse moço Helder, que agora vai ser da COP30, só fala nisso, sabe? Trazer o mundo inteiro para Belém. A gente que vai presidir o G20 esse ano, você sabe quantas reuniões vão ter esse ano? Mais de 100 reuniões aqui no Brasil, só de gente importante. E nós vamos colocar a gente mais importante, vamos fazer uma plenária do povo para discutir o G20. E depois do G20, a gente vai ter a COP30 e os BRICS juntos. Sabe? Do que esse país tem medo? Do que esse país é pessimista? Do que a gente fica achando que não vai dar certo? Ora, a cabeça do presidente, a cabeça dos governadores, não é para constatar o que o povo constata todo dia. A nossa cabeça é para mudar a constatação, para fazer as coisas acontecer melhor para eles. Esse é o papel de um presidente da República, de um governador e de um prefeito. Se a gente ficar fazendo estatísticas e chorando porque está ruim, para que a gente é governo? A gente tem que mudar aquilo que não funciona. E eu posso dizer para vocês, tá? Esse país vai mudar de verdade. Eu quero ter uma conversa franca com vocês quando chegar dezembro de 2026. Eu quero fazer o mesmo que eu fiz em 2010, provar. Esse país agora já é a nona economia do mundo. Se prepare, porque nós vamos disputar a 7ª, a 6ª economia do mundo, porque não há nenhuma explicação desse país ter o potencial extraordinário que tem e a gente ficar chorando, lamentando, reclamando. Nós temos que fazer as coisas acontecer e esse é o nosso papel. Por isso, queridos governadores,
tenho sempre em mente o seguinte: o governo federal quer compartilhar com vocês o sucesso do que aconteceu nesse país. E compartilhar o sucesso com os governadores é a gente compartilhar as obras, compartilhar os financiamentos. E eu queria dizer para vocês já, estou convidando todos os governadores, porque dia 8 de janeiro nós vamos fazer um ato aqui em Brasília para lembrar o povo que tentou se dar um golpe dia 8 de janeiro e que ele foi debelado pela democracia desse país. Eu pretendo ter todos os governadores aqui, os deputados, os senadores, os empresários, para a gente nunca mais deixar as pessoas colocar em dúvida de que o regime democrático é a única coisa que dá certeza das instituições funcionárias e do povo ter acesso a participar da riqueza que ele produz. O restante é balela. Por isso, muito obrigado a todos vocês por terem comparecido. Tá aí, você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, o anúncio de financiamento de bancos públicos para investimentos nos estados brasileiros. As operações de crédito do BNDES, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil neste ano superaram a soma dos 4 anos anteriores. Em operações de crédito por ente público, foram mais de 32 bilhões de reais em 16 estados e mais de 24 bilhões de reais em 805 municípios de 25 estados. Nessa cerimônia, só o Espírito Santo recebeu 630 milhões de reais para serem usados na melhoria da infraestrutura rodoviária.